Existe uma diferença fundamental entre contratar um jogador pelo que ele é e contratar um jogador pelo que ele representa. No futebol moderno, essas duas dimensões raramente coincidem, e quando um clube como o Flamengo entra em uma negociação do porte de Casemiro, essa distinção deixa de ser filosófica e passa a ser estritamente financeira. O que está em jogo não é apenas uma contratação, é uma declaração de intenção, uma aposta calculada, ou, dependendo do ângulo que você escolher, uma aposta mal calculada sobre o que o clube quer ser nos próximos 2 ou 3 anos. Casemiro tem 32 anos. Esse número, por si só, já encerra um debate inteiro sobre o perfil de contratação que o Flamengo historicamente pratica quando opera no mercado europeu. A questão não é se ele ainda joga bem. A questão é por quanto tempo, em qual intensidade e a que custo. E é exatamente aí que a análise precisa começar. Porque o entusiasmo da torcida, compreensível e legítimo, tende a obscurecer variáveis que qualquer gestor esportivo sério precisa colocar na mesa antes de assinar qualquer documento. Vamos começar pelo contexto europeu, porque ele importa. Casemiro foi para o Manchester United em agosto de 2022, por algo em torno de 70 milhões de euros, uma cifra absurda para um jogador que, naquele momento, já tinha 30 anos. O Real Madrid, clube que formou e lapidou Casemiro durante uma década, decidiu vender. Não porque ele havia caído muito de rendimento, mas porque o timing estava certo. Valor de mercado ainda alto, clube inglês com dinheiro sobrando e um jogador que precisava de um novo desafio para manter a motivação. O Real Madrid entendeu que aquele era o pico do valor de mercado de Casemiro. Vendeu no momento exato. Essa leitura é importante porque quando o Flamengo compra Casemiro agora, em 2025, ele está comprando um jogador que o Real Madrid decidiu vender 3 anos atrás. E o Manchester United, após uma série de temporadas abaixo do esperado, também quer se desfazer dele. Isso não é coincidência, é um padrão. 2 clubes gigantes, com estruturas de análise de desempenho entre as mais sofisticadas do mundo, tomaram a mesma decisão. Casemiro não cabe mais nos seus projetos. Isso não significa que ele é um jogador ruim. Significa que ele é um jogador cujo perfil não atende mais às demandas de intensidade e volume físico que o futebol europeu de alto nível exige atualmente. E esse detalhe precisa ser processado com cuidado por quem está do lado de cá do Atlântico. O futebol brasileiro, por mais que tenha evoluído taticamente, ainda opera em um ritmo diferente do europeu de ponta. Os melhores clubes do Brasil exigem muito dos seus jogadores, mas a cadência de jogos, o calendário, a pressão física acumulada não chegam ao nível de um clube que disputa Premier League, Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra simultaneamente. Isso significa que Casemiro, ao chegar ao Flamengo, encontraria um ambiente fisicamente menos exigente do que aquele que ele deixou. Em teoria, isso é positivo. Na prática, essa diferença de estímulo pode ser tanto uma válvula de descompressão quanto uma zona de conforto. E zona de conforto para jogadores veteranos em declínio competitivo raramente termina bem. Agora vamos falar de dinheiro, porque é impossível analisar essa contratação sem entrar nos números com a seriedade que eles merecem. O Flamengo, nos últimos anos, construiu um modelo financeiro que mistura a receita de bilheteria, direitos de TV, patrocínios e, de forma crescente, negociações no mercado de transferências. O clube aprendeu, com algum custo, que contratar estrelas europeias em final de ciclo pode ser um negócio rentável em termos de visibilidade e impacto comercial, mas pode ser devastador em termos de folha salarial e aproveitamento esportivo. Os casos de Vidal, Isla, Diego Ribas em determinados momentos e mesmo Felipe Luiz como jogador antes de se tornar treinador mostram um espectro amplo de resultados. Felipe Luiz foi um sucesso porque chegou em um momento ainda competitivo da carreira e encontrou um ambiente onde podia ser protagonista sem ter que defender uma camisa de 70 milhões de euros. Vidal foi um desastre, porque chegou com um salário incompatível com o rendimento que entregou, gerando um desequilíbrio no vestiário e na folha que demorou a ser resolvido. Casemiro, dependendo de como a negociação for estruturada, pode se encaixar em qualquer um desses 2 extremos, mas a tendência, considerando o perfil salarial que ele manteve na Europa, aponta para algo mais próximo do risco do que da segurança. Se os rumores sobre o salário de Casemiro no Manchester United são minimamente precisos, estamos falando de algo na casa de 350 a 400 mil euros por semana. Obviamente, qualquer negociação com o Flamengo implicaria uma redução brutal nesse valor. O clube rubro-negro não tem estrutura para manter esse patamar. Mas mesmo que o salário seja reduzido em 60% a 70%, o que sobra ainda representaria um compromisso financeiro significativo, especialmente para um meio-campista de 32 anos com histórico recente de lesões e oscilações de rendimento.
A pergunta que qualquer gestor sério precisa fazer é simples: esse investimento tem retorno mensurável? E retorno aqui não é só dentro de campo. Existe uma dimensão comercial nessa contratação que o Flamengo claramente enxerga. Casemiro é um nome global, tem presença nas redes sociais, patrocinadores interessados e uma marca pessoal que transcende o futebol brasileiro. Trazer um jogador com esse nível de reconhecimento internacional agrega valor ao clube em termos de visibilidade, potencial de novos contratos comerciais e posicionamento de marca. O Flamengo já fez esse cálculo antes, quando contratou Gabigol, quando renovou com Arrascaeta, quando tentou trazer nomes do exterior. Havia sempre uma camada comercial sobre a decisão esportiva. Isso não é errado, é gestão moderna. O problema é quando a camada comercial começa a sobrepor a análise esportiva, e o clube contrata pelo impacto de marketing sem fazer as perguntas difíceis sobre o que aquele jogador vai efetivamente entregar dentro das 4 linhas. E as perguntas difíceis, no caso de Casemiro, são muitas. A principal delas é tática. O Flamengo de Filipe Luís tem jogado com uma linha de 3 no meio-campo que exige dos seus volantes uma combinação de marcação intensa, transição rápida e participação ativa na saída de bola. Gerson é o organizador, o homem que dita o ritmo e conecta os setores. Pulgar, quando disponível, oferece uma mistura de força física e qualidade técnica que permite ao time ter presença em diferentes fases do jogo. Léo Ortiz tem sido uma peça importante pela capacidade de percorrer campo e equilibrar a estrutura defensiva. Onde Casemiro se encaixa nesse sistema? Essa é uma pergunta que não tem resposta óbvia, e justamente por isso precisa ser feita com insistência. Se Casemiro jogar como um segundo volante mais recuado, ele precisaria de um parceiro que compensasse a mobilidade que ele já não tem na mesma quantidade. Gerson poderia fazer isso, mas aí o Flamengo estaria colocando 2 jogadores com perfis mais estáticos no centro do campo, o que comprometeria a capacidade de pressão e transição que tornou o time competitivo em 2024. Se ele jogar como um dos volantes mais adiantados, a exigência física seria maior do que aquela que ele demonstrou suportar nas últimas temporadas no Manchester United. Não existe uma posição óbvia para Casemiro no esquema atual do Flamengo. Isso não é definitivo. Sistemas se adaptam. Mas a adaptação tem custo, e custo em futebol se traduz em resultados comprometidos no curto prazo. Existe ainda a questão do vestiário, que raramente é tratada com a seriedade que merece. O Flamengo tem um grupo de jovens jogadores que estão em ascensão, construindo identidade e confiança. Wesley, Carlinhos, Lohan, entre outros, são atletas que precisam de espaço e protagonismo para se desenvolverem. A chegada de um nome como Casemiro não apenas ocupa uma vaga, mas também reorienta a hierarquia interna, as expectativas de titularidade e muitas vezes a dinâmica de poder dentro do grupo. No Real Madrid, Casemiro era a espinha dorsal de um time campeão mundial múltiplas vezes. No Manchester United, ele foi tratado como salvador e decepcionou parte das expectativas. No Flamengo, ele chegaria como estrela, com toda a pressão que isso implica, mas num ambiente onde já existem lideranças consolidadas. Como isso se resolve? Depende muito do jogador, do treinador e de uma série de fatores intangíveis que nenhuma análise financeira consegue prever. Falando em treinador, Filipe Luís é um elemento central nessa equação que muitas vezes é subestimado na discussão pública. Ele é um técnico jovem, ainda construindo sua autoridade e metodologia no mais alto nível. A decisão de contratar ou não Casemiro não é apenas da diretoria, ela tem que passar pelo aval do treinador, pela sua visão de jogo e pela sua capacidade de integrar um jogador com esse perfil ao modelo que ele está construindo. Se Filipe Luís não estiver plenamente convicto de que Casemiro agrega ao seu sistema, a contratação já nasce com uma rachadinha. E rachaduras no futebol, por menores que pareçam no início, tendem a se alastrar. Há um aspecto que merece atenção especial e que raramente entra nas análises superficiais sobre essa contratação: o impacto de Casemiro nas Libertadores. O Flamengo tem como objetivo declarado conquistar novamente o maior título continental sul-americano. Para isso, precisa de um elenco capaz de manter consistência ao longo de meses, suportar jogos decisivos em condições adversas e ter profundidade suficiente para absorver lesões e suspensões sem perder qualidade. Casemiro, mesmo em um nível abaixo do seu auge, ainda carrega uma bagagem de experiência em jogos eliminatórios que poucos jogadores do futebol sul-americano possuem. Ele disputou finais de Liga dos Campeões. Ele sabe o que é jogar com a pressão máxima em jogos de vida ou morte. Essa experiência tem valor. Não é mensurável em estatísticas de passes ou distância percorrida, mas é real e pode fazer diferença em momentos específicos de uma campanha de Libertadores.
O problema é que experiência sozinha não vence títulos, e um Casemiro operando a 70% ou 75% da sua capacidade física, por mais experiente que seja, pode não ser suficiente para as exigências táticas que uma campanha vitoriosa na Libertadores demanda. Os rivais do Flamengo na competição, especialmente os clubes argentinos e uruguaios, jogam com uma intensidade física brutal que exige dos meio-campistas um volume de corrida e duelos que jogadores na faixa dos 32, 33 anos raramente conseguem manter por toda uma competição. Comparando com o que o Flamengo já tem, a análise fica ainda mais complexa. Gerson, quando está em seu melhor nível, é um dos melhores meio-campistas do futebol sul-americano. Tem técnica, visão de jogo, presença física e liderança. O problema de Gerson é a consistência. Ele tem temporadas brilhantes e temporadas abaixo do esperado, e essa variação torna o Flamengo dependente de uma peça que não é totalmente confiável ao longo de uma temporada inteira. Se Casemiro viesse para ser uma espécie de âncora que libera Gerson para jogar com mais liberdade e menos responsabilidade defensiva, isso poderia funcionar. Mas esse modelo exige que Casemiro esteja bem fisicamente, o que, dado seu histórico recente, não pode ser assumido como garantido. Léo Ortiz é outro caso interessante para essa comparação. O zagueiro reconvertido em volante tem feito um trabalho consistente que poucos previram. Ele não tem a técnica de Casemiro, mas tem intensidade, disciplina tática e uma energia de jogo que se encaixa bem no sistema de Felipe Luiz. Se Casemiro chega, Léo Ortiz vai para o banco, volta para a defesa, ou o Flamengo passa a ter um meio-campo com dois jogadores de características similares, com Casemiro e alguma variação do perfil atual. Essas são perguntas táticas legítimas que precisam de respostas antes da contratação ser sacramentada. Existe um cenário que talvez seja o mais realista e ao mesmo tempo o menos discutido nas análises sobre essa contratação. Casemiro como peça de rotação de alto nível. Ou seja, não como titular absoluto, mas como um jogador que entra em determinados jogos, especialmente os mais disputados taticamente, e que serve como referência técnica e de liderança para os jogadores mais jovens do elenco. Esse modelo existe em vários clubes europeus com jogadores veteranos de alto nível. O problema é que ele exige uma combinação rara de ego bem gerenciado, disposição para um papel secundário e uma diretoria e treinador capazes de comunicar esse papel com clareza desde o início. Se Casemiro vem para o Flamengo esperando ser titular em 80% dos jogos e a realidade esportiva não permite isso, o resultado pode ser conflito, frustração e uma relação desgastada que prejudica o grupo como um todo. Do ponto de vista estritamente financeiro, o Flamengo precisaria estruturar essa negociação de forma muito inteligente para que ela não se torne um peso. Contratos com jogadores nessa faixa etária e nesse patamar salarial precisam ter cláusulas claras, metas definidas e uma estrutura que permita ao clube sair do compromisso caso o rendimento não corresponda às expectativas. Isso é gestão de risco básica, mas é surpreendente quantas vezes clubes brasileiros, inclusive o Flamengo em contratações passadas, ignoraram esses mecanismos de proteção e ficaram presos em contratos onerosos com jogadores que não entregavam o que prometiam. A torcida do Flamengo naturalmente quer Casemiro, e é compreensível. Ele é um nome que remete ao melhor futebol europeu, a títulos da Liga dos Campeões, a uma geração gloriosa da seleção brasileira. Trazê-lo para o Maracanã seria um evento, um momento, uma fotografia que ficaria na memória. Mas o futebol não se faz de momentos e fotografias, se faz de desempenhos, de resultados, de um equilíbrio entre investimento e retorno que precisa ser sustentável ao longo do tempo. O entusiasmo da torcida é um fator legítimo na equação comercial, mas não pode ser o driver principal de uma decisão que vai comprometer a folha salarial do clube por pelo menos 2 anos. Uma análise honesta sobre essa contratação precisa reconhecer que existem cenários em que ela faz sentido. Se o salário for estruturado de forma condizente com a realidade financeira do clube, se o papel de Casemiro dentro do elenco for claramente definido, se ele chegar com a humildade de quem está em uma nova fase da carreira e não de quem quer ser o centro do universo, e se fisicamente ele ainda tiver mais 2 anos de futebol de qualidade no corpo, então sim, é uma contratação que pode funcionar. Pode ser inclusive muito boa, mas esses são muitos Cs para uma única contratação. O risco maior, e talvez o mais negligenciado, é o custo de oportunidade. O dinheiro que seria investido em Casemiro, seja em luvas de assinatura, seja em salário, poderia ser direcionado para 2 ou 3 contratações de jogadores com 25, 26 anos, no auge físico, com valor de mercado ascendente e potencial de revenda. Essa é a lógica que os clubes mais bem gerenciados do mundo seguem: construir elencos com curvas de valor ascendentes, não decrescentes.
O Flamengo tem feito isso em parte, com contratações cirúrgicas em algumas posições, mas quando entra em um negócio do porte de Casemiro, essa lógica se inverte. Ao final, o que essa contratação revela é algo sobre a identidade que o Flamengo quer construir para si mesmo. Quer ser um clube que atrai estrelas globais para seus últimos anos de carreira, aproveitando o impacto comercial e a experiência que esses jogadores trazem? Ou quer ser um clube que forma, desenvolve e monetiza talentos, construindo um projeto esportivo de médio prazo que se sustenta pela qualidade do processo, não pela grandiosidade dos nomes? As duas estratégias são válidas, mas elas raramente convivem bem dentro do mesmo projeto, e o Flamengo precisará escolher, de forma explícita ou implícita, qual delas vai seguir. Casemiro é um jogador extraordinário. Foi um dos melhores do mundo em sua posição durante pelo menos 5 anos. Ganhou tudo o que havia para ganhar na Europa. Representa o melhor do futebol brasileiro no exterior. Mas contratar um jogador pelo que ele foi é diferente de contratar um jogador pelo que ele ainda pode ser. E nesse território, o Flamengo, como qualquer clube que se respeita, precisa fazer as perguntas certas antes de abrir o cofre. Não porque a contratação seja necessariamente ruim, mas porque no futebol, como em qualquer investimento, o preço que você paga sempre importa mais do que o ativo que você está comprando.